Os fãs da Marvel e da DC às vezes se desentendem. Brigam para saber qual universo ou personagem é melhor, mas as próprias editoras não estão preocupadas com essa discussão e já chegaram a se unir para criar grandes eventos nos quadrinhos, os chamados crossovers. Muitas histórias se passam em universos paralelos, mas alguns inclusive fazem parte do próprio universo tradicional dos heróis. Então hoje a lista é sobre 10 crossovers entre Marvel e DC. Começando a lista com os dois maiores personagens de cada editora, e os meus dois heróis favoritos particularmente. Homem-Aranha e Batman tiveram um encontro nos quadrinhos em 1995, escrito por J.M. DeMatteis e desenhado por Mark Bagley. Quando o governo norte-americano desenvolve um chip capaz de parar a loucura dos criminosos insanos, ele é usado no Coringa e funciona. Então o Homem-Aranha também pretende usar essa nova tecnologia e leva o Carnificina para que tenha o chip implantado. Mas o simbionte consegue destruir o seu próprio chip e o dos outros criminosos, fazendo com que eles voltem a ter sede de vingança. A junção do Carnificina com o Coringa faz com que o Homem-Aranha e o Batman tenham que trabalhar juntos. Continuando com o Batman, agora a gente tem um crossover com o Justiceiro, chamado Justiceiro e Batman Cavaleiros Mortíferos, de 1994, escrito pelo Chuck Dixon e desenhado pelo John Romita Jr. Esse crossover, na verdade, é sequência de outra história entre os dois personagens, chamada Justiceiro e Batman Lago de Fogo. Essa história se passa algum tempo depois da primeira e mostra o Justiceiro procurando o vilão Retalho, e as pistas acabam levando ele para Gotham. Chegando na cidade, ele se livra de alguns criminosos, o que acaba chamando a atenção do Batman, que não fica nada feliz com outro Justiceiro andando pela sua cidade matando pessoas. O primeiro super-herói da DC já fez uma parceria com os primeiros super-heróis da Marvel, em Superman e Quarteto Fantástico, escrita e desenhada por Dan Jurgens, em 1999. Na realidade dessa história, o Superman descobre que Krypton não foi destruída como ele sempre tinha pensado. Ela tinha sido devorada pelo Galactus, o Devorador de Mundos. Então, o Superman busca informações sobre ele com o Quarteto Fantástico. Eles precisam se unir agora para enfrentar o Galactus, que inclusive toma o Superman como seu arauto e sequestra o próprio Reed Richards. E ainda falando em Galactus, em 1995 foi escrita e desenhada por John Byrne Darkseid vs Galactus, o Devorador. Uma história onde o Galactus vaga pelo universo atrás de planetas para se alimentar e encontra Apokolips, o lar de Darkseid. O Galactus precisa absorver a energia do planeta, o que acabaria com toda a vida ali. Mas claro que o Darkseid não iria deixar que isso acontecesse. E ele conta com a ajuda do seu filho Orion nessa batalha. E o Galactus não vem sozinho também, ele vem com a ajuda do seu arauto, o Surfista Prateado. Continuando em 1995, de novo com o Surfista, em Lanterna Verde e Surfista Prateado Alianças Profanas, que foi escrita por Ron Marz e desenhada por Daryl Banks. Na história, o Thanos quer roubar os poderes do anel do Lanterna Verde, que na época era o Kyle Rayner, com a intenção de destruir o universo para agradar a morte. Enquanto isso acontecia, o Parallax pretende usar os poderes do Surfista Prateado para recriar Coast City, que tinha sido destruída. Então, os dois vilões se juntam e enganam os heróis para que lutem entre si, para que seus desejos sejam realizados. Em 1982, escrita por Chris Claremont e desenhada por Walt Simonson, a gente tem um dos crossovers mais queridos, os fabulosos X-Men e os Novos Titãs. Na época, onde as equipes mais novas faziam muito sucesso entre os adolescentes, as editoras resolveram juntar os seus dois grupos para enfrentar juntos a ameaça de Darkseid, que pretendia usar o poder da Jean Grey como Fênix Negra para conquistar o universo. As duas equipes se juntam para salvar o mundo, mas apesar de ser muito pedido pelos fãs, a história nunca ganhou uma sequência.
O primeiro encontro entre as duas editoras aconteceu em 1976, escrita por Gerry Conway e desenhada por Ross Andru com Neal Adams e John Romita. Foi em Super-Homem contra Homem-Aranha, o encontro do século. O Lex Luthor, maior inimigo do Superman, se une ao Dr. Octopus, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. Eles querem destruir o planeta e para isso usam um raio desintegrador, e os vilões também sequestram as futuras esposas dos heróis, a Lois Lane e a Mary Jane Watson, para poder manipular eles. Os heróis se enfrentam, mas depois da batalha entre os dois, eles percebem quem são os verdadeiros inimigos e se unem para salvar o mundo e as garotas. Considerado por muitas pessoas o melhor crossover entre duas editoras, em 2004, escrito por Kirk Busiek e desenhado pelo George Pérez, foi lançado Liga da Justiça e Vingadores, onde o Krona, um cientista alienígena que tenta entender sobre a criação do universo, começa a viajar por vários deles até que chega no universo Marvel. Ele encontra com o Grão-Mestre, que propõe um jogo para que ele receba as respostas que procura, e para isso manipulam a Liga da Justiça e os Vingadores para que lutem entre si, onde cada um deles apostava em uma equipe diferente. Mas depois, os heróis acabam se juntando e lutando contra a invasão e tentativa de destruição dos universos pelo Krona. Em 1996, foi escrita por Ron Marz e desenhada pelo Dan Jurgens, um crossover que ficou famoso, mas talvez pela sua qualidade questionável. DC vs Marvel, o confronto do século, colocava os heróis das duas equipes em batalha. Na história, duas entidades que supostamente teriam criado os universos DC e Marvel reaparecem para colocar os dois mundos em guerra. A história teve várias lutas dos mais famosos heróis na época, como Superman vs Hulk, Capitão América vs Batman e Homem-Aranha vs Superboy. E o resultado da maioria das batalhas era decidido pelos próprios leitores, tendo até algumas decisões polêmicas, como na batalha do Wolverine vs Lobo e Mulher Maravilha vs Tempestade. A história de DC vs Marvel acabou tendo uma consequência, e no ano seguinte trouxe o universo Amálgama. Para evitar a destruição dos mundos na história anterior, o Espectro e o Tribunal Vivo se uniram para fundir os dois mundos em um só. Com isso, acabaram juntando dois heróis em uma única pessoa, e assim surgiu alguns dos personagens mais bizarros dos quadrinhos, como o Garra das Trevas, a fusão entre o Wolverine e o Batman, o Super Soldado, a fusão entre Superman e Capitão América, o Speed Demon, a fusão entre Motoqueiro Fantasma e Flash, e o Spider-Boy, a fusão entre Homem-Aranha e Superboy, entre vários outros personagens estranhos. Tive que deixar vários crossovers de fora, como Batman vs o Incrível Hulk vs Superman e Batman e Demolidor. E além de Marvel e DC, existem vários outros crossovers entre outras editoras, mas isso é assunto para outra lista. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários os crossovers que você acha que faltaram aqui, me segue lá no Instagram e no Twitter para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.